queridos, nova série começando na casa. E o meu coração está queimando para ver o que o Senhor vai nos ensinar para viver esse novo tempo. Porque Ele tem se revelado a nós de maneira profunda, poderosa. E eu sei que hoje Ele tem mais a fazer. Esse é o mês da ressurreição, como vocês sabem, o mês da Páscoa. E por isso a gente vai se debruçar aqui na graça da cruz. Normalmente a gente olha para a cruz apenas como um símbolo de morte, né? Às vezes a gente olha para a cruz lembrando da dor, lembrando do sacrifício, e a gente vai sim lembrar de tudo isso nesse caminho que a gente vai fazer, mas a gente quer extrair a beleza da cruz, falando da graça. A graça que a cruz revelou e que ainda se revela sobre nós. E aí, quando a gente foi escolher uma arte, conversando com o pessoal da mídia, tinha algumas opções de cruz, e eu falei não para todas elas, porque quando eu vi essa cruz me traz uma leveza muito grande. E eu falei, é exatamente isso que a gente quer. A gente vai olhar para a cruz, a gente vai olhar para o sacrifício, mas a gente vai pensar sobre o que essa cruz trouxe para nós, que é vida, ressurreição, presente de Deus, misericórdia do Senhor e a graça do Senhor. Enquanto eu estava pensando sobre isso, eu tive a percepção de que a gente tem maneiras e maneiras de olhar para as coisas. A gente precisa aprender a olhar para as coisas do jeito certo, na verdade. Para as situações, para os desafios, o nosso olhar precisa ser ampliado. Muitas vezes a gente limita o nosso olhar e a gente limita até a ação de Deus nas nossas vidas, porque Deus está querendo fazer algo e às vezes a gente está se fechando tanto em algo triste, em algo que você não desejava, em algo que é dolorido para você, e você está limitando o poder de Deus. Quando você só olha para a dor, quando você olha para a circunstância. Mas o Senhor nos chama para olhar além de tudo isso. Porque a tua dor de hoje é a cura de amanhã. Já parou para pensar? A tua dor de hoje é a cura da manhã. Nós temos uma amada aqui em nossa igreja de Port Charlotte que está passando por um processo bem difícil com o câncer. E ela sempre me diz, Ioná, o câncer cura. E todas as vezes que eu ouço isso, eu falo, amém, o câncer cura. Mas depende do quê? Do teu ponto de vista. Depende da tua maneira de olhar. Então, a tristeza de hoje pode ser um degrau para a tua alegria do amanhã. E às vezes, se você não enxergar isso, você não vai viver, porque existe sempre um propósito maior. Em tudo que a gente passa, é tudo maior. Existe um propósito ampliado nessa situação que a gente está passando, e a gente não pode se limitar a olhar de maneira limitada. O Senhor já nos deu olhos espirituais. O Senhor já deu capacitação para a gente olhar para as coisas da maneira certa. E se o seu olhar for destruído, além de viver e de conviver com uma grande tristeza hoje, uma desilusão, você não tem esperança para o seu amanhã. Quando eu penso em Maria, olhando para a cruz, já pararam para pensar? No que pode ter passado na mente de Maria, mãe de Jesus, olhando para o filho dela passar pelas tribulações. Já pararam para pensar? Porque às vezes a gente olha para as nossas lutas e as nossas lutas são tão gigantes, né? Quem tem filho aí? Levanta a mão. Você conseguiria pensar numa situação dessa? Sabe por que Maria suportou? Sabe por que ela conseguiu superar? Porque ela conhecia Deus. Porque ela ouvia a voz de Deus. Porque ela sabia
que existia um propósito maior. Eu queria te dizer hoje, tire os seus olhos das circunstâncias, porque o que ele está gerando é muito maior. Se você olhar para as circunstâncias, você vai paralisar. Você vai se entristecer, você vai se fechar, você vai se frustrar. Mas o Senhor nos chama, olhando para essa cruz hoje, e olhando para a graça que foi expressa nessa cruz, o Senhor nos chama para olhar com esperança. E a esperança, Deus tem trabalhado tanto no meu coração em relação à esperança. A esperança não é para amanhã. Vou repetir, a esperança não é para amanhã. A esperança você tem que viver quando? Hoje. A esperança é para viver hoje. Mas hoje eu não estou vendo nada, Ioná. É exatamente aí, quando você não está vendo nada, enquanto as supostas evidências são contrárias do que você espera. É aí que você tem que ter esperança. A esperança é para hoje. Então, acorde amanhã, porque até hoje você não tinha pensado nisso, talvez, ou tinha. Mas acorde amanhã e tire seu pé da cama para pisar e dizer: eu acordei com esperança. Eu tenho esperança. O que Jó disse? Sei que pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu queria te convidar a ouvir essa palavra, essa reflexão de hoje, com as esperanças renovadas, porque a cruz gerou graça. Amém? Hoje nós vamos olhar para a beleza da cruz. Mesmo que isso para você pareça um tanto estranho, eu queria te convidar a olhar para a beleza da cruz. Tito 2, do 11 ao 14, nós vamos ler. Vamos juntos? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa na era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado às boas obras. Amém. Antes de falar sobre graça, eu quero falar com vocês sobre a diferença entre misericórdia e graça. Porque às vezes a gente pensa que é a mesma coisa, e não é. Misericórdia é uma coisa, graça é outra coisa. Eu vou tentar resumir aqui para vocês, mas misericórdia é quando Deus deixa de nos punir por algo. É quando Ele não nos dá o que a gente merece. Misericórdia é isso. Deus não te dá o que você realmente merece, porque o que a gente merece mesmo é condenação. Então nós merecemos a condenação e Ele não nos condena. Nós merecemos castigo e Ele deixa de nos castigar. Misericórdia é a libertação do julgamento. É a ausência do castigo merecido. É a ausência do castigo que você e eu merecíamos. E pela misericórdia dele nós somos livres. Você é livre de toda condenação. Em Cristo, você é completamente livre. E se há algo aí na tua mente te dizendo que você não é livre, eu queria te dizer, você é livre de condenação, porque foi isso que a misericórdia de Deus fez. Então, a ação de resgate de Cristo na cruz e na ressurreição gerou essa justificação. Ou seja, a gente tem um advogado perante o Pai e nós somos vistos como justos. A gente já falou muitas vezes aqui sobre isso.
Então você é limpo. Pelo sangue de Jesus, você é limpo. Aí você fala assim, Iona, você não tem ideia do que eu faço. Você não tem ideia do que eu já fiz. Eu não preciso ter ideia nenhuma. O que eu preciso é que você creia que através do sangue de Cristo você é livre. Livre de condenação, livre do pecado. Vamos ler? Romanos 5:15. Olha o que diz. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, Adão. Mas a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Então, por causa da graça, Ele teve misericórdia de nós. Então, a gente não vai mais errar. Por causa da graça, Ele teve misericórdia. Misericórdia é não receber o castigo, a condenação. Romanos 8:33. Olha aqui a afirmação disso que eu estou falando. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Você pode falar um amém mais alto? Oh, glória. A gente devia estar celebrando isso, no mínimo. Não é? Mas parece que a gente esquece, né? A verdade é que eu acho que às vezes a gente esquece de onde a gente saiu. Da onde Ele nos arrancou. Da nossa condição. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Se a misericórdia é o Senhor não derramar sobre mim o que eu merecia, a graça é o bem que Deus nos dá, mesmo sem merecermos. A graça é a presença do amor que eu não mereço. Graça significa favor, benevolência, bondade, dom gratuito, presente e merecido. Isso é graça. Graça é receber um presente que você não merecia. Então, além de ser alvo da misericórdia e ser livre do castigo, olha só, já pensou? Você está culpado aí. Você tem dívida. Certo? Agora não temos mais, mas nascemos com dívida. Nascemos com dívida, fomos à frente do juiz, ele não nos dá uma sentença de morte, e em troca disso, nos dá um presente que a gente não merece. Em suma, isso é o Evangelho. Mais do que isso, a graça é a essência de Deus. Se Deus é amor incondicional, Cristo é a expressão perfeita desse amor por nós. Então a graça está no caráter de Deus, é a essência de Deus. Tem um verso da palavra que eu amo. Em Oséias 11:4. Eu vou ler em duas versões, porque as duas versões são muito, muito boas. Diz assim, ele está falando para o povo de Israel. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo, misericórdia, e me inclinei para alimentá-los. Graça. Vamos para outra versão? Que é mais antiga. Mas eu amo, porque fala, a primeira palavra me fascina. É assim, está lá na ARC. Não tem Almeida Revista Corrigida aí? Então eu vou ler para vocês. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor.
Eu fui para eles como os que tiram o jugo de sobre suas queixadas e lhes dei mantimento. É o amor que te atrai. É o amor que quando você não consegue ir, ele vem até você. É o amor incondicional. Que a gente não merece. Mas que nos atrai. Você acha que você veio aqui, você chegou aqui neste lugar hoje, por vontade própria? Você precisou atender um chamado. Mas quem atraiu? Ele te atrai com o amor dele. Ele nos atrai com cordas de amor. Você se sente atraído com cordas de amor? Foi Ele que te perdoou no dia que você fez algo que você mesmo sabia que não tinha perdão. Foi Ele que te fez prosseguir quando você achou que não ia ter mais jeito. Foi Ele e é Ele que te enche de esperança quando você acha que tudo acabou. Que foi tudo por água abaixo. Que você estragou tudo. Quando você diz, eu estraguei tudo. As cordas de amor do Pai te atraem. Ó. Sabe aquela corda? Foi com esse amor com ele que ele te atraiu. É com esse amor que ele atrai. Porque ele não desiste de nós. Deus não desistiu de quem você é. Deus não desistiu de quem Ele te chamou para ser. Deus não desistiu por causa da tua falha. Ele não desistiu de você. E Ele, olha o que está dizendo aí. Tira o jugo da culpa e te alimenta. Esse é o teu Deus. Esse é o teu Pai. Tem 3 coisas que eu queria falar sobre a graça com vocês. Primeira coisa é que a graça tem uma origem. A graça vem de Deus. Romanos 3:34, vamos ler juntos. Romanos 3:24. Falei 34? Errei. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A graça há em Cristo Jesus. A graça está em Cristo Jesus. A graça expressa quem Ele é. Então, a origem da graça é Deus. A origem da graça é Cristo. A segunda coisa, depois da origem, é o alcance da graça. A graça alcança a todos. Não há distinção, não há acepção de pessoas. Ele espera um coração pronto. Ele espera um coração que esteja disposto a recebê-lo, mas ele alcança a todos. Então, origem Deus, alcance todos. E terceira é a natureza da graça. São 2. A primeira é que a graça é salvadora. A graça nos liberta do pecado. Romanos 5, nós vamos ler os versos 1 e 2. A graça salvadora, a graça que nos liberta.
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então a graça não apenas perdoa os seus pecados, ela te liberta dos teus pecados. Nós somos, pela graça, libertos do pecado. Essa é a graça salvadora, é a graça libertadora. Mas existe uma outra característica na natureza dessa graça, que é capacitadora. A graça não apenas ama, não apenas perdoa, não apenas liberta, mas a graça nos capacita a ser livre do pecado. Então a graça não só te livra daquilo, mas ela te capacita a andar daqui para frente sem pecar. E o grande problema dos, vou falar crentes, porque cristão não é crente, né? Você pode ser os dois, mas você pode ser crente sem ser cristão. Acreditar numa coisa, todo mundo pode. Se comprometer com o que você acredita, é uma outra milha. Então, a graça não só te liberta, não só te perdoa, mas ela te capacita a deixar a vida de pecado. E as pessoas não entenderam isso. Esse é o grande problema dos crentes. Porque tem muito crente que crê na cruz, porque leu que Jesus morreu, leu que ele ressuscitou, aí acharam lá evidências do manto, não sei o quê, acharam um pedaço da cruz e falaram, aconteceu mesmo. É verdade, aconteceu. Isso não significa nada. Eu preciso crer de verdade no efeito que essa cruz, que essa ressurreição fez em mim. Eu preciso crer no que a graça faz em mim. Porque senão não tem sentido nenhum. Vai virar uma história de carochinha, aquelas que a gente ouvia na escola. Não muda a tua vida. Quando eu realmente me aproprio dessa graça, eu entendo que eu estou capacitada a não pecar mais, porque se isso fosse mentira, Jesus não tinha dito para aquela mulher, vá, eu sei que todo mundo sabe, e não peques mais. Ele estava ali, naquele momento, onde todo mundo queria atacar, ele falou, aquele que não tiver, pode começar. Engraçado, né? Jesus tinha pecado? Por que ele não atirou? Ele podia. Podia ou não podia? Porque, de acordo com o que ele disse, ele podia. Mas ele foi o quê? Gracioso. Tito 2, do 11 ao 14. Agora a gente vai ler de novo o texto que a gente já leu no começo, porque isso precisa ficar muito claro para nós. Eu prometo que eu não vou demorar hoje, tá? A outra semana eu já demorei um pouquinho mais que eu podia. Eu vou resumir aqui. Pois a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora a todos os homens. Ela nos instrui a renunciar à impiedade, aos desejos mundanos e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós
a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. A graça é salvadora, mas a graça é uma professora. Me está falando que ela te instrui, ela te ensina. Através de quê? Do Espírito Santo de Deus. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos instrui, que nos ensina. Nos ensina o quê? A renunciar à impiedade, aos desejos humanos, e nos ensina a viver de maneira sensata, justa e piedosa. E aí você me pergunta, mas eu não entendi muito bem, por que será que eu preciso da graça? Primeira coisa, porque nós nascemos com uma condição pecaminosa e caída. Experimenta tirar um brinquedo de uma criança de 1 aninho. Experimenta. Já se manifesta na hora uma coisa chamada egoísmo. Sim ou não? Porque ela quer tudo para si. Já deve estar começando a experimentar alguma coisinha dessa. Né? Quem tem filho aqui sabe. Começa a manifestar algo que está dentro, que já nasceu expressando que é a natureza pecaminosa. Vamos lá? Para a palavra de novo? Agora nós vamos ler de novo o verso 14, mas nós vamos ler o Romanos 3, do 21 ao 26. Quem quiser saber mais sobre graça, pode abrir o livro de Romanos e ler todinho. Tem tudo ali. Vamos lá? Romanos 3, a partir do 21 até o 26. Abriram aí? Vamos lá. Está no 21? Não, é Romanos 3, do 21, Romanos 3. Aí! Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, agora sim, porque todos pecaram e estão destituídos da glória. Pula mais um. Aí. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Põe o 25 também. Está aí? Vamos lá. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tem mais um, 26. É que eu não quero ler sozinha aqui, eu quero ler com você. Aí, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O que a gente entende aqui? Nós precisamos da graça porque é pela graça que somos salvos e nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos destituídos da glória de Deus, afastados da glória de Deus. É assim que a gente nasce, é nessa condição que a gente nasce. E a graça nos resgata, a graça nos salva, a graça nos liberta. Efésios 2, do 8 ao 10,
Olha o que está dizendo aqui. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O que a gente aprende aqui? A gente aprende que nós somos incapazes a salvar nós mesmos. Nós somos carentes, nós somos limitados, nós não vamos conseguir nos salvar. Autossalvação não existe. E sabe quando que as pessoas usam a autossalvação? Quando elas começam a ter atitudes externas de bondade. Atitudes externas de generosidade. Porque elas acham que fazendo o bem, elas vão se autossalvar. Isso não existe. Está dizendo aqui, sim ou não? Está dizendo aqui, ó. Isso não vem de vocês, é de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque você faz as suas obras e você se gloria, já não tem nada a ver com o evangelho. Se você já está se gloriando aí pelo que você está fazendo, eu queria dizer, eu sinto muito. Já está parecendo o seu próprio evangelho, já não é mais o de Cristo. Então, quando a gente faz algo, quando a gente expressa algo, a gente expressa algo que o próprio Deus gerou em nós. Aí, Ana, mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. É sim, sabe por quê? Porque o que o Senhor gera dentro de você vai ser expresso em obras. Só que, quando aí você fala, então a obra vale? Vale por um propósito, porque quando nós nos encontrarmos com Ele, Ele vai perguntar, me mostra as suas mãos, o que você tem aí nas suas mãos? E nós vamos apresentar, só que o que Ele vai medir não é a quantidade de obra, não é o tipo de obra, não é nada, é a motivação da obra. E aí, deu uma complicada, sim ou não? Porque a gente aprendeu, porque a gente ouviu que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que é assim que se faz. A sua mãe te contou, não é assim que se faz, é assim que se porta. Tem que ajudar os pobres, tem que ajudar as pessoas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí? E aí você cresceu fazendo algo porque te disseram para fazer e falaram pior. Faça isso, porque se você fizer isso, você vai ser perdoado. É como se tirasse um pouquinho daquela culpa que a gente tem, né? Não, mas eu acho que eu já dei esse exemplo para vocês. Uma vez uma amiga minha teve bebê e eu falei para ela, ai, que bênção, essa criança, né? Um presente de Deus. Ela olhou para mim e falou assim, ai, amiga, eu sou uma pessoa boa, né? Eu merecia. Só pude dizer, não entendeu nada. A gente não merece nada. Aliás, a gente merece. Merece condenação. Merece o que a gente viu lá na frente. Mas a misericórdia não deixou a gente ser castigado. Agora, não é por obras. Não tente viver um ativismo. Nem aqui na igreja. Porque você pode pôr seu nome lá no voluntariado e por estar servindo todo sábado de um jeito diferente, você pode estar achando que Deus está se agradando do que você está fazendo. Não está. Porque se a tua motivação for, a sua real motivação estiver deturpada, isso é palha. Palha. E palha com fogo já era. E vocês sabem qual que é a minha oração? A minha oração de verdade é para que o Senhor me faça discernir, ioná, me faça discernir se eu estou fazendo o que eu estou fazendo com a motivação correta. Porque todos nós corremos esse risco. Todos nós corremos o risco de fazer algo certo, super certo,
com a motivação errada, com a motivação deturpada. O que você faz por quê? Ou vou inverter. Por que você faz o que você faz? Será que você já deu liberdade para o Espírito Santo entrar aí como uma espada? Porque é isso que a palavra diz. Será que você já permitiu que o Espírito Santo entrasse aí e falasse assim, ó, a tua motivação, você está fazendo tudo certinho, ó, beleza, continua fazendo, mas a tua motivação está errada. Eu já tive vergonha de mim mesma, me encontrando com o Espírito Santo. Quem mais já teve encontro com o Espírito Santo e teve vergonha? Levanta a mão aí. Ah, que bom, não estou sozinha. Vergonha. Falar, mas eu sempre achei que eu estava fazendo certo. Eu sempre achei que estava fazendo tudo certo. Mas não é sobre fazer certo. É sobre permitir que o Espírito Santo te mostre o que você precisa fazer. E por que você tem que fazer. Porque não é sobre seguir uma lei. Foi. Deus deu a lei, a gente vai falar isso sobre lei e graça nas próximas semanas. A gente vai ter tempo para falar da graça, que delícia. Vai ser bom demais. Mas não é sobre cumprir uma lei. Romanos 8, nós vamos ler o verso 3 e o verso 4. Isso, eu vou ler aí, depois eu vou ler numa outra versão aqui também que eu gosto. Vamos lá. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora eu vou ler na NVT, que é uma versão que eu gosto, que ela é bem explicativa. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, e assim possamos cumprir as justas exigências da lei. Sabe o que aconteceu aqui? Deu uma piorada, porque o padrão subiu. Sim ou não? O padrão subiu. Se antes eu só tinha que ler uma tábua e fazer o que estava falando lá na tábua, agora eu carrego uma responsabilidade. Então, uma outra característica da graça é que a graça te faz carregar responsabilidade, porque evangelho é responsabilidade. Sabe por quê? Você já está livre do pecado. Se a Bíblia está dizendo, se Deus está dizendo que você é livre do pecado, é ou não é responsabilidade tua caminhar pecando? É nossa responsabilidade. Romanos 8, já li? Do 3 ao 4? Já li. Agora, eu já não faço mais, porque estão me dizendo que eu preciso fazer. Agora eu faço, porque foi gerado em mim o domínio
sobre o que eu faço ou o que eu não faço. Será que a gente já se deu conta disso? Ou a gente continua dando desculpas por ser humano? Ser humano não é ser carnal, tá? E aí a gente entra num outro lugar. Eu vou ter tentações? Vou. Todos nós teremos tentações. Todos nós. Eu vou ter que lidar com isso? Sim. Acontece que, quanto mais do Espírito Santo você tem, menores ficam as tentações. E aí, de repente, uma coisa que antes você não sabia como lidar, agora já não faz mais diferença para você, porque você já passou de step. E a gente precisa começar a passar de fase, gente. Não é só no videogame, não. Porque tem um monte de gente que joga videogame e está lá, tentando passar de fase. Vou nem falar nada dos homens, que já falei, né? Estão deixando lá a Bíblia de lado para jogar videogame. Silêncio, né? Porque não adianta, não adianta. A gente precisa se comprometer com essa graça que a gente recebeu. A graça é de graça para você, mas não foi de graça. Entendeu? Vou repetir. A graça foi de graça para você. Você recebeu de graça, mas ela custou muito. Ela custou muito. E eu não estou dizendo que a gente tem que fazer algo para merecer a graça, porque isso é impossível. Não adianta. Não adianta a gente querer fazer algo para merecer a graça. Não, nós não vamos fazer. Mas nós precisamos nos comprometer com a graça que recebemos. Porque se a palavra de Deus está dizendo que a graça me dá poder, a graça te dá poder. A minha pergunta é: você tem sentido esse poder? Você tem sentido em você esse poder? Não, Ioná, não estou sentindo. Então eu queria dizer que eu creio que a partir de hoje, na consciência do que é graça, nós vamos começar a sentir esse poder. Você crê nisso? Você crê? Porque não dá para caminhar do mesmo jeito. Não dá para entender essa graça. Não dá para conhecer essa graça e continuar caminhando do mesmo jeito. Então, a gente aprende aqui com a graça que, primeiro, nós precisamos da graça porque por ela somos salvos. Segundo, nós precisamos da graça porque somos super limitados e incapazes de salvar nós mesmos. Mas existe ainda mais. Nós recebemos a graça para andar nas boas obras, para cumprir a nossa missão. E se você não entendeu a graça que recebeu, você nunca será apto a transbordar essa graça. Vamos ler Romanos 1, os 5 e os 6. É o último versículo, tá? Romanos 1, 5 e 6. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para obediência que vem da fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem
a Jesus Cristo. Por meio dele recebemos graça e apostolado para chamar todos os gentios à obediência da fé por causa do seu nome. Quem são as pessoas que vêm à tua mente quando você pensa que precisam conhecer a Deus? Faz aí, na tua mente, uma procura. Quem são as pessoas que você gostaria que conhecessem a Deus? Eu queria dizer que você já recebeu a graça para trazer essas pessoas à liberdade. Sabe por que a gente não traz eles? Porque a gente não creu. Talvez você não creia que você é capaz de expressar a graça de Deus. Talvez você não tenha entendido o tamanho da salvação que você recebeu. E eu oro para que o Senhor nos lembre de onde Ele nos tirou. Porque se as nossas próprias atitudes atuais não têm nos escandalizado, tem alguma coisa errada. Eu vou repetir. Se essas nossas atitudes pecaminosas não têm nos escandalizado, se você não tem chorado pelo teu pecado, tem alguma coisa errada. Porque talvez você tenha alguns pecadinhos de estimação. Sabe o que acontece com os pecadinhos de estimação? E a minha oração é que o Senhor nos mostre isso hoje. Mostre para mim, mostre para você. Quais são os pecadinhos de estimação que você tem carregado? Quais são as atitudes na tua maneira de viver que você ainda não decidiu dar um basta? Porque você está dando desculpa. Você está dando desculpa porque fizeram algo com você. E porque fizeram algo com você, você tem o direito também de agir de maneira pecaminosa. Eu queria te dizer, no way. Não é sobre o que fizeram com você. Não é sobre a circunstância. Não é sobre a dor. Não é sobre o pecado do outro, porque infelizmente nós somos muito bons para apontar o pecado do outro, para julgar o pecado do outro. Nós somos peritos em julgar o pecado do outro, mas poucas vezes nos autocriticamos, poucas vezes nos autoavaliamos para perguntar a nós mesmos quais são os meus pecados de estimação, quais são as minhas atitudes que precisam ser transformadas pelo Senhor. Porque se a graça já nos alcançou, eu sou responsável por viver uma vida digna, de acordo com a liberdade que Ele já me deu. Ei, você é livre. Coisa horrível deve ser carregar peso. Coisa horrível deve ser carregar uma culpa. Mas na cruz, a graça da cruz te fez livre. E não importa o que você fez, a graça
te liberta e a graça te capacita a não voltar mais naquele lugar. Agora depende de você. Eu fico triste, de verdade, quando eu penso que a gente está deixando de viver a vida abundante de Deus aqui. Eu fico triste de verdade quando a gente permite que as coisas desse mundo nos roubem, que o nosso ego, as nossas ambições, as nossas motivações nos roubem do propósito. Eu fico triste quando eu gasto tempo com o que eu não devia estar gastando mais, porque eu fui alcançada pela graça, e eu não posso perder um dia, andando aqui como se eu fosse escrava de mim mesma. Eu queria te dizer, pecado não está lá fora. Tua maior luta é a tua mente, é com você, é você. Você devia acordar pensando, hoje eu vou ter uma briga com o meu eu, porque agora não vivo mais eu, Cristo, porque eu sou liberto do pecado. E a minha pergunta para você é: quanto tempo você vai caminhar aqui na terra preso com correntes que Deus já quebrou, que Cristo quebrou na ressurreição? Quanto tempo você vai caminhar preso? Se ferindo por causa dessas atitudes, ferindo os outros por causa dessas atitudes, e pior, deixando de fluir na graça que Ele já te deu para fluir. E eu não estou falando aqui de um altar, eu estou falando da nossa vida, de segunda a segunda, de manhã, de tarde, de noite. O que eu tenho feito com a graça que eu já recebi para não pecar mais? Se você já foi no juiz e ele já te perdoou, se você já se encontrou com esse juiz e ele falou: vem filho, você não sabe não, mas quem te atraiu fui eu. Fui eu que te atraí, sou eu que te perdoo, sou eu que derramo sobre você a minha misericórdia e arranco de você toda condenação. Filho, eu estou te dando o presente de não voltar nesse lugar. Você crê? Decida a crer. Crer é decisão. Decida a crer. Amém. Feche seus olhos aí onde você está. Nós nos sentimos atraídos pelo Teu amor. Ah, Pai, nós sabemos que de nós nada de bom pode frutificar. Mas aprendemos hoje que a Tua misericórdia cobriu a multidão dos nossos pecados, apagou a nossa dívida, acabou com a nossa condenação. É isso. E além disso, a Tua graça nos salvou, nos resgatou desse lugar de pecado e de prisão e de escravidão. E ainda nos deu o presente de nos capacitar a não mais voltar para o lugar de pecado, para a condição. Nós não precisamos nunca mais voltar naquela condição pecaminosa. E é nesse entendimento, Senhor, que nós te agradecemos
nós te bendizemos e nós te glorificamos. E hoje, Senhor, tomamos posse da graça que o Senhor já derramou sobre nós e nos comprometemos a ter responsabilidade com o dom imerecido, com o favor que nós não merecíamos, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.